paz do Senhor, igreja. Que bom estarmos juntos para louvar, adorar e exaltar o nosso Deus, mesmo distante, aí na sua casa, eu aqui na minha casa. Nós temos certeza que esse será um tempo incrível, juntos na presença de Jesus. Então eu peço para que você se desconecte de tudo, se conecte naquilo que Deus vai falar para mim e para você nessa noite. E vamos juntos nesse momento louvar ao Senhor. E se eu posso te dizer uma coisa continue confiando em Deus, porque Ele já venceu todas as minhas e as suas guerras. Não há ninguém nos céus, na terra e nem debaixo da terra como o nosso Deus. E é Ele que nós vamos louvar e adorar nessa noite, amém? Aleluia! Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Sobre a terra e céu, és o alfa e o ômega, o início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus. Soberano e fiel, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, és o ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e
sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo, misericórdia e bondade seguem-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Declare. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Diga! Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Em todo tempo parece que estou cercado, mas sou guardado. Eu sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. A graça e a paz a todos. É chegado um momento importante onde todos nós vamos contribuir para o reino de Deus. Essa é a oportunidade que todos podem e devem participar. Eu provo que amo quando eu dou, quando eu me dou, quando eu faço alguma coisa por aquilo ou por aquele que eu amo. E quem ama a Deus contribui. Eu quero usar um texto que está em Romanos, capítulo 11, versículos 35 e 36, que diz assim: Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.
A Bíblia diz, e ela não se contradiz, Isaías já havia dito muitos e muitos anos atrás, que ninguém conhece a mente do Senhor, ninguém pode ser o seu conselheiro, ninguém pode dar conselho a ele. Portanto, nenhum ser humano pode dar nada a Deus, porque na verdade é tudo dele. Nós não temos condições de dar ao Senhor, porque tudo é dele, tudo pertence a ele. Ou será que algum de nós vai levar alguma coisa depois que partir desse mundo? Certamente que não. Então, para nós refletirmos que quando nós estamos dando alguma coisa, nós estamos apenas resolvendo falar a Deus: Deus, o Senhor é dono de tudo. Na verdade, nada é meu, nada é seu, nada é nosso. Tudo é dele. Quem deu a ele primeiro? Para que ele desse a nós? Porque dele e para ele são todas as coisas. Abra o teu coração, abra a tua mente e perceba que até o ar que nós respiramos vem de Deus. Tudo que fazemos, Ele está no controle e tem posse de tudo. Portanto, esse momento é um momento onde nós reconhecemos a grandeza, a soberania deste Deus lindo, poderoso e maravilhoso. Já está na sua tela aí, ó. Aí, ó. Aí na sua tela. Maneiras simples, rápidas de você ofertar e dizimar para o reino de Deus e para este ministério que certamente você tem acompanhado. Oremos. Pai, no nome de Jesus, dedicamos, consagramos e abençoamos cada oferta, cada dízimo, que na verdade são teus, absolutamente teus. Conforme a tua palavra e a revelação da tua palavra nos diz que o homem nenhum, e aqui não tem sexo, homem ou mulher nenhuma pode dar nada a Deus, porque tudo é teu. E nós agora, num ato de gratidão e de reconhecimento desta verdade, nós vamos ofertar e nós vamos dizimar, porque queremos ver o teu reino avançando, a igreja sendo igreja, levando vida, levando palavra, levando oração de fé a muitos e muitos corações, inclusive aos nossos, para que haja mantimento e manutenção na tua casa e no teu reino. É que fazemos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Escuridão, meu Deus, enxergue
Paz, meus irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Mateus, no capítulo 26, a palavra de Deus a partir do versículo 36, que diz assim: Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande, que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levante-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Versículo 47. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com ele um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar. Pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor, e o beijou. Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estava ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse: guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que, se eu pedisse ajuda do meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas neste caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Eu quero repetir o 54. Mas neste caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Pai, nós estamos diante da Tua Palavra nessa noite. Nós sabemos que é o Senhor quem nos conduz, Pai, através da Tua Palavra. Espírito Santo, eu peço ao Senhor, guia-me na verdade. Eu me escondo atrás de Ti. Tenha misericórdia da minha vida e daqueles que ouvem, Senhor. Senhor, se move nesta noite a todos os lares, todas as pessoas que vão ouvir esta palavra. Que Teu Espírito, Senhor, traga a revelação do céu para nós. Nós, Senhor, queremos entender o avanço do Teu reino. Nós queremos entender como cooperar com o Teu reino, pois nós estamos contigo, Senhor. Mas antes de nós estarmos contigo, o Senhor se entregou por nós. Amém. Amados, quando nós falamos sobre o avanço do reino de Deus, é importante nós dizermos que um dos pilares do avanço do reino se chama oração. Jesus, ao longo do seu ministério,
ele nos deixou esse legado. Ele sempre se separava para orar, para que ele pudesse entender a vontade revelada do Pai e para que ele pudesse cumprir aquilo ao qual ele veio para cumprir na terra. Ele nos deixa o exemplo de que o Getsemane é um lugar de decisão para as nossas vidas. Aqui no Getsemane, Jesus chama os discípulos, ele chama Pedro, Tiago e João para orar com ele. E enquanto ele está sentindo a dor do mundo, porque ele sabia aquilo que ele iria passar, para que os homens pudessem ser salvos, os discípulos estão dormindo. A primeira notícia que eu quero te dar nesta noite é que quando nós dormimos ou nós negligenciamos o nosso tempo de oração como um pilar da nossa vida, nós deixamos de entender os propósitos de Deus para esse tempo. A palavra de Deus diz que enquanto eles estavam dormindo, Jesus estava ouvindo a vontade do Pai e alinhando a voz do Espírito sobre a sua alma e sobre o seu corpo. A Bíblia diz que ele disse: olha, Senhor, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, que seja feita a tua vontade. Quando Jesus decide avançar, ele corre para um tempo de oração. O tempo de oração é um tempo onde a verdade de Deus nos é revelada. É um lugar de decidir por Cristo. É um lugar onde alinha a vontade de Deus para nós. Quando nós temos vida de oração, nós podemos sim entender que a vontade de Deus para nós, ela nos é revelada. Então, a Bíblia diz que quando Jesus decide e os soldados, eles vêm ao seu encontro, gostaria que você lesse comigo, novamente, o versículo 46, que diz assim: então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Quando Jesus decide em cumprir a vontade do Pai e sai do Getsemane, a Bíblia diz assim, em João capítulo 18, no versículo 4, que Jesus se antecipa. Ele vê os soldados, então ele sai ao encontro dos soldados e dizem: quem vocês estão procurando? Eles dizem: Jesus o Nazareno. Ele diz: sou eu. Então ele pergunta de novo. E a Bíblia diz que estes soldados que estavam indo prender Jesus, eles recuam e eles caem por terra. Porque o momento de oração, ele faz com que nós avançamos as linhas do natural. A igreja de Jesus sempre tem guerreiros avançando nas suas casas, no seu lugar secreto. Então eles recebem a palavra revelada de Deus para aquilo que Deus está para cumprir. Perceba o seguinte: antes dos soldados chegarem até ele, Jesus se antecipa a ele, porque o tempo de oração, vida de oração, faz com que nós possamos avançar sempre uma linha à frente daquilo que o inimigo tem tramado contra as nossas vidas, contra as nossas famílias.
Na verdade, aqui, estes soldados não estavam indo prender Jesus para que o avanço pudesse ser parado. Na verdade, quando eles vão para prender Cristo, eles estão ativando o avanço de Cristo, porque Jesus já havia decidido no seu lugar secreto. Quando nós decidimos não viver para nós mesmos, quando nós decidimos, através da oração, de uma vida de comunhão, nos avivarmos, nos despertarmos, porque Jesus diz aos seus discípulos: olha, por que vocês estão dormindo? Em outras palavras, o que ele está querendo dizer? O tempo de oração é um tempo de despertamento, é um tempo de avivamento, é um tempo de alinhamento, é um tempo de discernimento espiritual. E aqueles que têm esse entendimento, que têm vida de comunhão com Cristo, eles sempre são avisados por Jesus, através do seu Espírito que habita em nós, para que nós possamos avançar. Então, quando o inimigo da nossa alma tenta nos prender, tenta nos parar, nós temos o discernimento que maior é aquele que está conosco. Então, quando nós temos essa vida de oração no nosso secreto e nós saímos para o nosso campo missionário, quando você sai para o seu trabalho, quando você sai para a fila do banco, na padaria, na escola dos seus filhos, e você encontra uma situação que parece que está te prendendo, quando nós não negligenciamos a nossa vida de oração, mas estamos atentos, avivados, nós então entendemos que o Senhor está ativando a nossa vida, para que nós possamos avançar como os guerreiros de um reino. É importante nós termos o discernimento que o reino de Deus, ele nunca deixou de avançar com força. É importante nós entendermos que as nossas lutas, as nossas dificuldades, aquilo que você tem passado, não pode parar a obra de Deus na sua vida. Mas a clareza do alinhamento do propósito de Deus para a sua vida, que te é revelado no Getsemane, neste ponto de decisão, onde você decide viver para Cristo e não para você mesmo, faz com que você se torne vulneráveis aos homens. E muitos de nós temos falhado nisso. Eu quero chamar a sua atenção para um versículo. Versículo de número 49. Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Respondeu Jesus: Amigo, o que você vai fazer, que faça agora. Então eles chegaram e prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse: Guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu Pai, Ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Aqui Jesus nos mostra claramente que quando nós temos vida de oração, nós somos vulneráveis às pessoas, nós temos relacionamento com pessoas, ainda que estas não entenderam como o reino de Deus avança. A Bíblia diz que Jesus poderia chamar 12 exércitos de anjos naquele momento. Porém, ele escolhe ser vulnerável aos homens,
para curá-los. Pedro, porém, que negligenciou a sua comunhão e oração, escolhe em salvar a própria vida. Assim acontece com muitos de nós. Quando nós deixamos de ter vida de oração e discernimento espiritual, no momento que nós somos confrontados, no momento em que somos afligidos, ao invés de nós curarmos, nós usamos a espada para ferir. Porque estamos preocupados demais com a nossa própria vida. Nós tiramos a espada para nos proteger. Enquanto o Senhor deseja que aqueles homens que são seguros, que entenderam como o reino avança, estenda suas mãos para curar. Jesus, quando ele estende as mãos na orelha de Malco, em outras palavras, o que eu quero dizer é: quando este soldado vai prender Jesus, a fim de que o reino deixe de avançar, neste exato momento, ele está preso a Cristo. E é isso que acontece quando nós já morremos para nós mesmos, quando nós já entendemos como o reino avança. Nós somos vulneráveis às pessoas, a fim de termos relacionamento com elas, para curá-las, para anunciar a verdade a elas, porque agora nós já não vivemos a nossa vida, porque viver é Cristo para nós, e morrer é lucro. Paulo entendeu muito bem isso. A Bíblia diz que, em 1 Coríntios, no capítulo 9, gostaria de citar isso para você, versículo 19, diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo entendeu como o reino de Deus avança. E o reino de Deus avança quando o nosso secreto toca pessoas. Nós não podemos nos enganar. Se a nossa comunhão com o Senhor é verdadeira, é sincera, é honesta, se de fato Ele tem nos transformado e nos chamado para uma nova vida, isso reflete em tocar pessoas. Paulo fez de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. Jesus escolhe aqui ser vulneráveis aos homens, a fim de cumprir o propósito do reino de Deus, para que o reino pudesse continuar avançando. Enquanto Pedro não entendeu, por ter negligenciado o tempo de comunhão, de oração, Jesus ensina aqui: guarda sua espada, Pedro. Eu estou chamando homens e mulheres neste tempo. Eu estou chamando famílias para ter tempo de oração. É tempo da sua casa buscar a Deus. É tempo da sua casa se alinhar com a vontade revelada do céu para a sua vida. E quando esse entendimento é claro para você e para a sua casa, então você não escolhe mais viver para você mesmo. Você não escolhe mais
usar o seu conhecimento para ferir as pessoas, como se você estivesse certa acerca de como o reino de Deus avança. Você sim escolhe, como Jesus, ser vulneráveis às pessoas que não entenderam, às pessoas de fora que não conhecem a Cristo, a fim de curá-las com o Evangelho, a fim de tocá-las, a fim de estender as suas mãos. Ei, Jesus está nos chamando para tocar pessoas. Jesus está nos chamando para ter compaixão das pessoas. Jesus está nos chamando. Perceba uma coisa aqui. Os soldados, eles não agiram contra o avanço do reino nesse momento. Quem está aqui não entendendo o avanço é o discípulo. Pedro saca a espada, nos mostrando que ele não entendeu o processo daquilo que Jesus estava fazendo. Muitos de nós temos falhado nisso. Nós precisamos entender o que Deus quer nos revelar no nosso lugar secreto. Porque o nosso lugar secreto sustenta os processos que nós precisamos passar para que o reino de Deus avance. Geralmente, quando um homem, quando uma casa entendeu o que Deus tem para a sua família, para que ele possa cooperar com o Senhor, ele suporta os processos que ele precisa passar para que se cumpra os propósitos de Deus através da sua vida e da sua família. Aqui Jesus não precisa se defender, porque ele estava seguro daquilo que Deus estava o chamando. Ele sabia que ele estava indo para a cruz. Quando nós entendemos, nós suportamos os processos de perca. Nós suportamos sim os processos de aflições que nós passamos. Nós suportamos tudo aquilo que nós precisamos passar na nossa vida, porque nós entendemos que Ele cumpriu aquilo que nós não poderíamos cumprir. Então nós cooperamos com Cristo, não se trata mais daquilo que nós podemos fazer para Ele, mas daquilo que Ele já fez, e se nós entendemos isso, e se nós nos movemos com isso. Perceba aqui, que o reino de Deus, é muito importante nós entendermos isso. Ele não avança quando os nossos planos pessoais se cumprem. Quando tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração e nós temos levado diante de Deus, começa a chegar a nós. Isso são as bênçãos do Senhor que tem nos alcançado. O reino de Deus avança quando pessoas entram nele. A Bíblia vai dizer que quando todos ouvirem o Evangelho, então virá o fim. Então, à medida que nós passamos a cooperar com o Senhor, nós pregamos o Evangelho. Pregue o Evangelho através da sua vida. Pregue o Evangelho na sua família, no seu bairro, aonde você estiver, porque isto mostra que nós entendemos os pilares do reino, nós entendemos como o reino de Deus avança. O reino de Deus avança com 3 pilares indispensáveis e que agem simultaneamente. Assim foi ao longo da história e assim é até hoje. O primeiro pilar é a oração. Ela age simultânea
com as pessoas que andam com o reino de Deus, pregando e tocando vidas, levando pessoas a entrar no reino de Deus. Assim avança o reino, quando pessoas entram nele, e quando todos ouvirem, então virá o fim. Então, Maranata, Senhor, nós carregamos saudade de casa, nós avançamos para a nossa casa. Na oração sacerdotal de Cristo, Ele vai dizer: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que guarde-os em teu nome. O mundo não os conhece, o mundo os odiou porque eles não são deste mundo. Nós somos peregrinos. Eu quero anunciar isso para a sua casa nesta noite. A sua casa é o céu. Se nós desejamos ardentemente voltar para nossa casa e avançar para a nossa casa, nós precisamos tocar as pessoas. A nossa comunhão com Jesus precisa tocar vidas, porque nós já não vivemos para nós mesmos, nós somos um com Ele. Este mesmo Cristo ora no livro de João: Pai, o meu desejo, eu oro ao Senhor, que Ele seja um comigo, assim como eu sou um contigo. Quando você entende e há esse discernimento espiritual sobre a sua vida, então é alinhada a vontade de Deus perfeita para a sua casa. Então você passa a participar de um avanço sobrenatural do reino de Deus. Então não se trata mais daquilo que pode ser tirado da sua vida, não se trata mais daquilo que você pode perder ou ganhar, porque Cristo é tudo em todos. Nós vivemos com uma paixão, com um amor de Cristo no nosso lugar secreto, e isso não pode ser tirado de nós. Por isso é muito possível que, ainda que você esteja passando um momento difícil agora, neste tempo de pandemia, e há uma alegria na sua casa que não se pode explicar, bem-vinda. Isto é o reino de Deus, que não pode ser parado, ele avança, e o mundo não o conheceu, porque amaram mais as trevas do que a luz, a Bíblia diz. Mas você é luz, o reino de Deus chegou para você, as revelações de Deus estão disponíveis para você. Você não carrega a revelação de Deus quando você sai da sua casa, é ela que te carrega. Jesus é quem te conduz, Jesus é que sara as suas feridas, cura os seus traumas. Aqui no Getsêmani, Jesus nos mostra claramente que o Espírito governa sobre os nossos sentimentos, governa sobre as nossas emoções, e também governa sobre as nossas atitudes. Primeiro, você tem comunhão com Deus no seu lugar secreto. Segundo, você sai em direção aos propósitos que foi revelado para você e para sua casa, para que o reino de Deus avance através de vocês. Então você é vulnerável às pessoas, porque você entende: eu me fiz de tudo para com todos, assim como Paulo disse, a fim de ganhar alguns para o reino. Então o reino de Deus começa a avançar através da sua vida. Jesus, eu peço ao Senhor, nos dê uma paixão, um amor incontrolável por vidas. Levante a tua igreja. O Senhor tem guerreiros que avançam com o Senhor, que entenderam que amar ao próximo como a ti mesmo é de fato o reino de Deus avançando. Oh Deus.
Quando Jesus passa por este processo, então ele vai até a cruz. E aqui nós já caminhamos para o final. E ele nos mostra qual é o resultado desse entendimento. Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos séculos. Aqui Jesus, quando ele ressuscita, ele nos dá uma ordem para nós sairmos, fazermos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar a obedecer tudo que ele tem ordenado, e para nós lembrarmos que ele estará conosco até o fim dos tempos. A minha palavra para você nesta noite é: pregue a palavra, se doe por pessoas, revele a comunhão verdadeira que Cristo tem com você, para que outras pessoas entrem no reino. O Senhor é contigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia! Que culto abençoado, que você agora possa ter um resto de noite abençoadas, digerindo tudo isso que Deus falou ao seu coração, e nos vemos em breve. Que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sempre comigo e com você. Até a próxima. Deus abençoe. Obrigado por ter estado conosco mais um culto. Você que nos visita pela primeira vez, entre em contato conosco. Você que pode, compartilhe esse link com mais pessoas, para que possam ser abençoadas como você foi. E se você tem um desejo de contribuir com a nossa igreja online, você pode contribuir através das informações que estão na sua tela. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.